No nosso trabalho, nós explicaremos sobre o papel da radiação nos alimentos. Você sabia que nós só podemos consumir alimentos fresquinhos em qualquer estação graças à irradiação? Isso é porque as indústrias alimentícias submetem os alimentos já embalados à radiação ionizante, que são os raios-X, raio gama ou feixe de elétron, por determinado período. As radiações ionizantes podem ser classificadas como partícula, como por exemplo beta, alfa e nêutrons, e como ondas eletromagnéticas de alta frequência, como os raios-X e raio gama. Vamos falar um pouco mais sobre as partículas usadas na irradiação. Radiação alfa. Radiação alfa é semelhante aos átomos de hélio, mas tem os 2 elétrons na camada externa e não é capaz de atravessar uma folha de papel. Radiação beta. São basicamente elétrons mais penetrantes, mas não conseguem atravessar, por exemplo, uma folha de alumínio. Já a radiação gama é altamente penetrante, podendo atravessar um bloco de chumbo de pequena espessura. Nêutrons. Os nêutrons não são utilizados na irradiação de alimentos porque possuem alta energia e um grande poder de penetração, podendo inclusive produzir elementos radioativos. Raios-X. São relativamente menos penetrantes que a radiação gama, tendo como inconveniente o baixo rendimento em sua produção, pois somente de 3 a 5% da energia aplicada é efetivamente convertida em raios-X. Qual o principal objetivo de usar irradiação nos alimentos? O principal objetivo do método por irradiação é impedir o amadurecimento de algumas frutas e legumes através de alterações no processo fisiológico dos tecidos vegetais presentes. A irradiação ainda impede a multiplicação de micro-organismos que causam o apodrecimento do alimento, pela alteração de sua estrutura molecular, o que permite prolongar a validade de alguns produtos. O processo de irradiação pode ser subdividido em 3 segmentos, classificados com base na quantidade de radiação utilizada. Radorização. A técnica pela qual o alimento é sujeito a baixas doses de radiação é indicada para impedir o brotamento da cebola, do alho e da batata e retardar o amadurecimento natural de frutas e verduras. Radiciação ou radiopasteurização. Consiste na exposição do alimento a quantidades intermediárias de radiação. Utiliza-se essa técnica para controlar o crescimento de fungos e bactérias situados na superfície de alimentos como peixes e carnes. Radapertização. Tratamento do produto com doses maiores de radiação. Esse processo é capaz de eliminar totalmente os micro-organismos que decompõem os alimentos, produzindo efeitos muito parecidos com os da esterilização. Exemplo: cebola sem radiação. A cebola se degrada rapidamente, obedecendo a seu ciclo de perdas naturais. Cebola submetida à radiação. A tecnologia permite conservar as propriedades físicas e prolonga o tempo de prateleira do produto. O método não toma o alimento radioativo. O período de exposição à radiação é breve. Desta forma, não causa qualquer prejuízo ao produto. Pelo contrário, torna-o mais seguro ao consumidor.